A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 ao 52, que vai nos dizer assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade de receber o seu milagre. Quando ele ficou sabendo ali que Jesus estava passando por Jericó, a Bíblia diz que ele começa a clamar, ele começa a suplicar. Irmãos, eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você: não perca oportunidades. Existem oportunidades, irmãos, que não voltam. Tem coisas que a gente precisa fazer hoje, na Basturiandaraia. Nós não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Declare comigo: o que vier às minhas mãos para eu fazer, eu vou fazer hoje. O que vier às minhas mãos para eu vou fazer hoje. Bartimeu, ele estava aqui, irmãos, aproveitando a oportunidade. Jesus, ele estava passando ali por Jericó, porque ele seguia para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Ou seja, aquela oportunidade que Bartimeu estava tendo, ele nunca mais tornaria a ter. Jesus estava prestes aqui, irmãos, a ser crucificado. Nos momentos finais do ministério de Jesus, foi quando Jesus curou Bartimeu. E Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade. Quando disseram para ele que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a chamar a atenção de Jesus. O que é que você tem feito com as oportunidades que o Senhor está te entregando? Você tem buscado pelo seu milagre? Você tem buscado pela sua vitória? Ou você tem dado a causa como perdida? Ou você tem deixado para amanhã o que você tem que fazer hoje? Na Basturiandaraia. Declare comigo: eu vou me esforçar para viver o meu milagre. Eu vou me esforçar para viver o meu milagre. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem viver milagres. Tem muitas pessoas que querem viver de Deus o sobrenatural, mas não fazem a sua parte. Bartimeu se esforçou, ele começou a clamar, ele começou a suplicar pelo milagre. E a Bíblia diz, irmãos, que logo se levantou uma oposição contra Bartimeu, porque assim, quando você se coloca a fazer a vontade de Deus, quando você se coloca a clamar pelo seu milagre, a orar pela sua casa, quando você se posiciona diante de Deus, não se engane não, haverá oposições. O inimigo logo vai se levantar para tentar te parar. E aqui a Bíblia vai nos dizer que muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas você está pensando que Bartimeu calou? Está pensando que Bartimeu parou de clamar? Bartimeu, ele começou, irmãos, a gritar mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor está dizendo: agora que a batalha está travada, você quer parar? Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que buscar mais ao Senhor. Ai, irmã, mas está tudo contrário. Pois é, para Bartimeu também estava, mas quando tudo começou a ficar contrário, quando tudo começou a piorar, quando muitos começaram a repreender para que ele se calasse, a Bíblia nos diz que ele se posicionou clamando mais, gritando: se o inferno, ele está se levantando contra você porque você resolveu se posicionar diante de Deus, é sinal de que isso está surtindo efeito. É sinal de que o seu clamor está chegando até os céus.
É sinal de que Deus está prestes a te socorrer. É por isso que você tem que vigiar. É por isso que você não pode parar quando as oposições se levantarem contra você. Está tendo oposição aí para você parar? Está tendo levante aí para você não continuar clamando pelo seu milagre? Certamente o Senhor está prestes a trazer para você vitória. Você observa, irmãos, que Bartimeu, ele continuou gritando. E ele gritou muito mais do que ele já estava gritando. Ele começou a gritar mesmo, irmãos. Ele começou a chamar a atenção de Jesus, a ponto de, no versículo de número 49, nos dizer: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus mandou chamar a Bartimeu. Por quê? Porque ele não desistiu. Porque ele aproveitou a oportunidade. O Senhor está dizendo para você através dessa palavra: aproveite as oportunidades. Se hoje você tem a oportunidade de louvar, louve. Se você tem a oportunidade de orar, ore. Se você tem a oportunidade de orar pela sua família, ore. Se você tem a oportunidade de pagar o preço pelo seu casamento, pague. Faça a sua parte, porque amanhã pode ser tarde. Se você tem a oportunidade de seguir ao Senhor Jesus, de aceitar a Ele como seu único, suficiente Salvador, não perca essa oportunidade. Se você tem a oportunidade hoje de voltar para Jesus, de se reconciliar, não perca esta oportunidade. Aqui era uma oportunidade única. Tem oportunidades que não voltam, irmãos. Tem oportunidades que precisam ser abraçadas, agarradas, que elas não podem ser soltas da nossa mão e da nossa vida, não. Declare comigo: eu não vou soltar as oportunidades que Jesus me dá, eu vou agarrar. Eu não vou soltar as oportunidades que Jesus me dá, eu vou agarrar. Bartimeu estava aqui se agarrando na oportunidade. E por isso Jesus o mandou chamar, porque ele não desistiu. E ele lançou, irmãos, de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele lançou a capa dele fora: eu não preciso mais dessa capa. Eu não vou mais mendigar, porque a partir de agora eu creio que o meu milagre chegou, irmãos. Bartimeu, ele creu. Antes do milagre chegar, o Senhor está dizendo: se posicione como alguém que crê. Isso aqui é fé, irmãos. Isso aqui é fé, alguém que cria no milagre antes dele acontecer. Declare comigo: eu vou crer no meu milagre antes de acontecer, eu vou ter fé. Eu vou crer no meu milagre antes de acontecer, eu vou ter fé. Ele entendeu: eu não preciso mais dessa capa para mendigar. Eu não sou mais mendigo a partir de agora, eu sou curado. Eu agora estou livre. Eu vou voltar a ver, irmãos. Antes de suceder, Bartimeu creu. Bartimeu nos deixa aqui lições valiosas. A perseverança, a fé de Bartimeu é extraordinária. Precisamos, irmãos, olhar para este homem que tinha tudo o contrário ao redor dele, mas se apegou à palavra como exemplo. Ele é um exemplo aqui. O Senhor Deus deixou esta palavra aqui como um exemplo para nós, um exemplo de perseverança, um exemplo de alguém que não dá ouvidos às vozes contrárias, não dê ouvidos às vozes contrárias do inimigo. Muitas vezes pessoas vão tentar te desmotivar enquanto você estiver no caminho em que Deus designou para você, enquanto você estiver orando por algo. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: você acha mesmo que isso vai acontecer? Essa porta não vai abrir, você está perdendo tempo, nada vai mudar na tua história. Muitas coisas vão vir para tentar te desmotivar, mas o Senhor está dizendo: se apegue à minha palavra, se apegue àquilo que você sabe que eu posso fazer. Bartimeu sabia: Jesus Nazareno está passando, ele pode me curar. Com certeza, irmãos, Bartimeu havia ali ouvido falar de muitos milagres de Jesus. Ele sabia que o Nazareno curava. Você sabe quem é o teu Deus. Você sabe que para ele não existe nada impossível. Então por que se apegar àquilo que é contrário? Declare comigo: eu não vou me apegar ao que é contrário. Eu vou me apegar à palavra de Jesus. Eu não vou me apegar àquilo que é contrário. Eu vou me apegar à palavra de Jesus. Jesus pergunta para ele, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ele já sabia o que ele queria. Tem muita gente que clama, suplica, ora, faz campanha, mas não sabe o que quer, irmãos. E Deus está dizendo: é necessário você saber o que você quer. Porque quando eu perguntar para você: o que queres que eu te faça? Você vai ficar na dúvida? Ou você vai ter convicção: Deus, eu quero uma libertação. Senhor, eu quero uma restauração. Senhor, eu estou buscando por isso. Bartimeu tinha foco. Ribeca.
O Senhor está dizendo, tenha foco. Não seja uma pessoa que não sabe o que quer, que uma hora quer uma coisa, outra hora já quer outra, uma hora tem uma ideia, outra hora já tem outra, não conclui uma coisa, já começa outra. Deus está dizendo, tenha foco, Bartimeu tinha foco. Bartimeu estava com os olhos dele, irmãos, postos no Senhor Jesus. Coloque os teus olhos no Senhor Jesus, porque Ele te fará viver milagres. Coloque os teus olhos no Senhor Jesus, porque Ele tem reservado para você o sobrenatural. Mas você precisa saber o que você quer. Você precisa saber quando o Senhor perguntar para você, o que queres que eu te faça? Você precisa saber o que você vai pedir, o que você vai falar para o Senhor. Bartimeu sabia o que ele queria. Por isso ele clamou com tanta veemência. Clame, suplique, ore, chore, mas saiba o que você quer. Não seja alguém que clama, suplica e pede, mas não sabe o que quer. Seja alguém que tem certeza, que tem convicção daquilo que precisa. Bartimeu precisava ser curado. E ele fala para o Senhor Jesus que eu torne a ver. Eu quero voltar a enxergar. Ele foi muito claro, ele foi muito objetivo no que ele queria. E a Bíblia nos diz no versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, aquilo que você me pediu, aconteceu. Você teve fé e o milagre acabou de acontecer, pode ir. Imediatamente, irmãos, tornou a vez, seguia Jesus estrada fora. Bartimeu, mesmo recebendo o milagre, ele continuou, irmãos, tendo gratidão no seu coração. E ele seguiu Jesus estrada fora. Bartimeu não deixou Jesus após o milagre. O que eu vou lhe dizer aqui é muito sério, muito forte, mas é de Deus para sua vida. Deus vai cumprir na sua história aquilo que você tem pedido. Deus vai trazer milagres. Deus vai trazer respostas. Deus vai trazer vitórias para você. Mas Ele está dizendo, faça como Bartimeu. Não esqueça quem te curou. Não esqueça de ter gratidão por aquele que restaurou seu casamento, por aquele que restaurou a sua vida, por aquele que mudou a sua história. Não seja uma pessoa ingrata, mas seja como Bartimeu, que seguiu Jesus estrada fora. Ele estava ali com Jesus. Jesus transformou a história dele e ele estava seguindo a Jesus. Jesus vai transformar a sua vida, mas você vai continuar seguindo a Ele, mas você vai continuar adorando a Ele, porque certamente Ele mudará a sua história, irmãos. Bartimeu sabia as humilhações que ele enfrentava. Bartimeu sabia o quanto era difícil para ele ser cego. Na tradição judaica, irmãos, Bartimeu estava no nível mais baixo ali, sua posição. Ele estava em um lugar de humilhação. E o Senhor colocou Bartimeu, irmãos, em um lugar de honra. O Senhor restaurou a vida dele, por isso ele era grato. Por isso nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo que ele seguia Jesus estrada fora. Só quem sabe o que Jesus fez não abandona ele. Você sabe o que Jesus fez por você? Lembre-se, naquele dia que eu precisava do milagre, ele me visitou. Eu estava orando pela restauração deste casamento e ele restaurou. Eu estava pedindo pela cura e ele trouxe para a minha vida. Lembre-se diariamente do que Jesus fez por você. E tenha um coração grato, porque quando nós temos um coração grato, irmãos, isso agrada ao Senhor Jesus. Jesus transformou a vida deste homem que recebeu esta oportunidade e não perdeu a oportunidade. Mas abraçou aquele momento e disse assim, Senhor, me cura. Eu quero ser curado. Começou a gritar, a suplicar, não perdendo a oportunidade, mesmo muitas pessoas o querendo parar. Ele continuou firme, com foco. Tenha foco, tenha firmeza, tenha certeza, tenha convicção do que Deus te chamou para ser, para fazer. Porque certamente Ele fará coisas grandes na sua vida. Certamente o Senhor te fará viver o sobrenatural. Bartimeu, irmãos, ele não se apegou àquilo que era contrário. Ele tinha tudo para desistir do seu milagre, mas ele se apegou à fé, à perseverança. É tanto que Jesus disse aqui para ele, a tua fé te salvou. Então, ele era um homem de fé. Seja uma pessoa de fé, porque a tua fé vai te salvar. A tua fé vai trazer cura, vai trazer restauração. A tua fé vai mudar a tua história. Mas quando a tua história mudar, não esqueça do que Jesus fez por você.
Não esqueça quem é Jesus para você. Bartimeu tinha a convicção de quem era Jesus para ele, por isso, irmãos, ele não se apartou de Jesus. Quem tem convicção do que Jesus fez não se aparta dele, mas se aproxima a cada dia. Que os milagres que o Senhor vai fazer na tua vida te aproximem dele. Que os milagres que o Senhor vai te fazer viver te faça agir como Bartimeu agiu, seguindo Jesus estrada fora. Aonde você for, você vai seguir ao Senhor Jesus, sendo exemplo e testemunho do que ele fez na sua vida. Seja exemplo e testemunho, não esqueça do que Deus fez na sua história. Ele mudará, irmãos. A história de pessoas aqui, ele vai tirar pessoas da humilhação. Bartimeu estava na humilhação, mas ele, irmão, saiu da humilhação porque Jesus resolveu mudar a história dele hoje. Jesus resolve mudar a sua história, mas não esqueça daquele que transformou a sua vida. Não esqueça daquele que perguntou para você: que queres que eu te faça? Daquele que concedeu sua petição, daquele que ouviu a sua oração e trouxe resposta. Seja alguém grato, seja alguém que agradece diariamente, lembrando-se do que o Senhor fez. Aqui estava Bartimeu seguindo Jesus estrada fora, porque Jesus tirou ele da vergonha, porque Jesus tirou ele da humilhação. Jesus vai transformar a sua vida, mas eu quero lhe dizer, não esqueça dos feitos dele para contigo. Coisas grandes Deus tem para fazer na tua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar, Pai, as lições aqui nessa palavra que Bartimeu nos deixa. Foi um homem perseverante, foi um homem de fé, foi um homem que não deu ouvidos, Pai, às vozes contrárias, mas creu. E também, meu Deus amado, foi um homem grato, Senhor. Ele era grato, Pai, que possamos todos os dias da nossa vida nos lembrarmos, Senhor, dos teus feitos, para que possamos assim colocar a gratidão em prática, Senhor. Bartimeu foi grato, Bartimeu viveu milagres, Pai. E os teus filhos estão aqui também, Pai, querem ver milagres e que eles lembrem, Senhor, dos feitos do Senhor para com eles, que eles lembrem, Pai, do que o Senhor fez, meu Pai, que eles façam como Bartimeu agiu com gratidão, Bartimeu seguiu o Senhor estrada fora servindo como testemunho, que aquilo, meu Deus amado, que o Senhor venha fazer na vida dos teus filhos venha servir como testemunho, que o teu nome seja glorificado e que eles nunca esqueçam, Pai, dos feitos do Senhor. Eu creio que da mesma forma, Senhor, Bartimeu não desistiu, os teus filhos também não desistirão, meu Pai. E o milagre acontecerá por completo. Eles terão foco, Pai, naquilo que eles precisam, como Bartimeu aqui teve. E o milagre acontecerá e o teu nome será glorificado. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Senhor, eu te peço que o Senhor tome, meu Deus amado, a vida dos teus filhos e que o Senhor dê testemunho para que eles venham contar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toma também aqueles que estão aqui diariamente, que o Senhor os abençoe, Pai, os prospere, conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor os corações de teus filhos de maneira especial, profunda e sobrenatural. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que da mesma forma que ele esteve com Bartimeu, ele está contigo. Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade. Deus diz para você, aproveite a oportunidade, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você tem que fazer. Bartimeu aqui, ele aproveitou que o Senhor Jesus estava passando e mesmo que pessoas estivessem se opondo, ele se posicionou e ele creu no milagre, ele perseverou, ele tinha convicção, ele tinha foco do que ele queria e por isso nós observamos que o Senhor Jesus trouxe para ele o milagre. Tenha fé, tenha foco, tenha propósito, não dê ouvidos às vozes contrárias, porque certamente o Senhor te fará viver milagres e não esqueça de colocar a gratidão em prática. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem milagre chegando. Seja grato. Deus te abençoe.